Pessoal, mais uma vez, bom dia. Sou o professor Sérgio Fernandes, trabalho aqui na instituição nos cursos de Engenharia Mecatrônica e no curso técnico de Mecatrônica. Minha formação básica é em Engenharia Elétrica pela Universidade de Mogi das Cruzes. Sou especialista em Matemática Aplicada e sou mestre em Engenharia Biomédica na parte de reabilitação. Então, o que eu quero passar para vocês hoje? Um segmento da área de engenharia, da área de informática, que a gente batizou aí de engenharia biomédica ou bioengenharia, que são algumas aplicações não convencionais da área de mecatrônica. Todo mundo que cursa mecatrônica sempre pensa o quê? Que a ideia é o quê? Trabalhar na indústria, trabalhar com a parte de robótica, sim. A gente não perde a formação, inicial, né? Mas o que? Na verdade, a gente muda o foco, né? Olha só, geralmente a pessoa que faz um curso da área de exatas, ele faz por quê? Não gosta de escrever, só gosta de fazer cálculo, entendeu? O que mais? Só gosta de fazer cálculo, gosta de trabalhar com tecnologia. Falei, beleza. Esses dois grandes cursos, essas duas grandes áreas, lá na frente, elas se juntam. É questão do seu ponto de vista. Pô, o que é o engenheiro? O que é engenharia para vocês? Qual é o objetivo do engenheiro? Quando vocês vão se formar como profissionais da área de exatas, qual vai ser o objetivo de vocês? Ganhar dinheiro é a consequência. Você vai ter um objetivo. O objetivo de vocês é proporcionar bem-estar à sociedade. O objetivo de vocês é proporcionar bem-estar à sociedade. E o que um médico faz? O que um médico faz? Salva vidas. Proporciona benefício à sociedade. Então, qual é a diferença entre os dois? A diferença é o ponto de vista. A diferença é o ponto de vista. Infelizmente ou felizmente, o engenheiro é um bicho muito abelhudo. Como assim abelhudo? Ele quer entender da área dele, quer entender das outras áreas. Vamos dar um pouquinho de aula de anatomia para vocês. Eu sou engenheiro, hein? Eu sou formado em engenharia. Vamos dar um pouquinho de aula de anatomia para vocês. O que é? Ó, deixa eu perguntar um negócio para vocês. O que é o coração? O que é o coração para vocês? É um órgão do corpo humano que fica bombeando sangue. É um pedaço de massa lá, um pedaço de carne lá que fica batendo lá. Hora que parar de bater uma vez só. O que é o cérebro? O que é o cérebro de organismo? O que é o cérebro de vocês? Transmite informações, é o centro de informações do cara. E o que é aquela estrutura? O que é aquela estrutura óssea lá? Coluna vertebral. Para que serve aquilo lá? Manter sustentação. Ele serve, pessoal. Ele serve para quê? Ele serve para cuidar da medula óssea, que é o feixe nervoso que a gente tem. Pessoal, por favor. Agora, se eu chegar para vocês, essa é a definição de um médico. Se eu chegar para vocês e dar a minha definição, o que é um coração? Uma bomba hidráulica controlada por pulso elétrico. O profissional da área de exatas não entende esse negócio de coração, órgão vital. A gente só consegue brigar com o que a gente enxerga. Se tem pulso elétrico, a gente consegue medir. Se tem atividade mecânica, a gente consegue medir. A mecatrônica, a informática trabalha com 4 grandes áreas: mecânica, elétrica, informática, controle. Isso é o que a gente enxerga. Isso é o que a gente tem aqui. Eu não entendo de anatomia. Eu sei que esse cara aqui é uma bomba mecânica, bomba hidráulica controlada por elétrico. Eu não entendo de neurofisiologia.
Eu sei que esse cara aqui, ele tem o comportamento de uma pilha. Ele dá mensagens para o organismo por pulso elétrico. A partir do momento que a gente consegue enxergar pulso elétrico, a gente consegue modelar. Eu não entendo de nada de coluna, mas eu entendo de estrutura. Função nossa é modelar uma estrutura. Então, quer dizer, a gente não precisa entender o que eles entendem. A gente precisa enxergar o que eles enxergam com outros olhos. Esse é o nosso objetivo. Vamos melhorar. Agora isso aqui é nossa praia. Um motor hidráulico pode muito bem caracterizar, representar um coração. Por acaso lá no INCOR, no INCOR é o número 1 em corações artificiais. Por acaso, quem projeta o coração artificial é um médico? Por acaso, quem projeta um negócio chamado prótese é um médico? Por acaso, o cara que cria um software que consegue representar a mesma rede neural que a gente tem no cérebro, o cara que desenvolve um algoritmo para representar o mesmo sistema nervoso é um médico? Não. Então, na verdade a gente não quer medir força com o médico. É uma classe importante que eles têm na sociedade. A gente não quer medir força com eles. A gente quer criar uma parceria. Antigamente a gente media a força, via quem tinha mais força aí, se era a área médica ou a área tecnológica. Hoje não. Hoje a gente quer o quê? Hoje a gente dá as mãos para começar. Hoje a gente dá as mãos para começar a resolver problemas. Todo mundo sabe aí que se eu chegar para você, se a gente pegar qualquer um aqui, eu vou até escolher aluno que eu não gosto. Se eu pegar o garoto aqui, arrancar o pescoço dele, abrir o peito e tirar o coração vai ficar trabalhando sozinho. O coração vai ficar trabalhando sozinho. É uma característica de nós mamíferos. Ele vai ficar trabalhando sozinho. Tudo bem? Tá nervoso aqui? Não fez? Tá nervoso aqui? Mas espera aí, mas como que ele trabalha sozinho? Para o médico ele vai lá, tem o tecido muscular, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, nó sinusal, essa papagaiada toda aí. Mas para a gente não. O coração, sabe o que é o coração para vocês? É uma pilha elétrica. O nosso coração é uma pilha elétrica. Por que a gente consegue fazer transplante? Porque é um órgão que depende do cérebro. Entendeu? A partir do momento que a gente começa a entender como é que funciona o mecanismo, olha, eu sei que ele emite pulso elétrico, a partir do momento que ele emite um pulso elétrico, eu consigo entender. Aí, agora o pessoal que é da área de exatas, começa a ficar familiar isso. Opa, peraí. A partir do momento que eu consigo enxergar algo, pô, mas tem uma fonte de corrente, uma fonte de tensão. Quer dizer, a partir desse momento, eu não estou enxergando o coração, eu estou enxergando um equipamento. Qual que é a diferença entre um robô industrial e um robô que faz cirurgia? Existe alguma diferença? Um robô da ABB que trabalha com 50, 100 quilos e um robô do Hospital de São Paulo que faz cirurgias lá com precisão de 5 milímetros. Qual que é a diferença entre um e outro? O mecanismo é o mesmo. O cara que fez a aplicação é o mesmo. O que modificou é aonde que eu foquei o negócio. O neurônio. O que é? Como que o nosso cérebro... Ó, vamos recapitular. O que é o nosso cérebro? É o sistema nervoso, é o cara que dá informação. Como é que esse cara ele dá informação? Como esse cara dá informação para todo o organismo? Ele tem um HT, é isso? Ele tem um Nextel? Tem alguns botões? A informação dele, a informação que ele passa é através de um troço aí chamado neurônio, que transmite a sinapse de um ponto ao outro através de pulso elétrico. Se é através de pulso elétrico, a gente pode entender. Einstein, ele usava a mesma porção do cérebro que todos nós.
A única diferença que ele tinha é que a velocidade de comunicação entre um ponto e o outro era muito mais rápida. Só. Ou seja, o pulso elétrico tramitava de um ponto até o outro com muito mais velocidade. Mas eu não entendo de anatomia, eu não entendo de cérebro, mas eu entendo de algoritmo. Isso aqui é um modelo matemático do sistema neural. Entendeu? Isso aqui representa como que as informações funcionam no cérebro de uma pessoa. Entendeu? O sistema neural. A partir daqui a gente começa a reproduzir o quê? Reproduzir o que a gente denomina de inteligência artificial. Precisei abrir o cérebro de alguém? Não. Simplesmente a gente estava entendendo o que estava acontecendo. É um engenheiro, por acaso é um médico que faz isso aqui? Médico entende matemática? Só na hora de dar a conta, né? Olha só, pessoal, atividade muscular. O que é o músculo? O que é o músculo para vocês? O que é o músculo para vocês? O cara vai lá na academia, fica 6 horas por dia puxando ferro, fica com o braço desse tamanho. O cara fica lá na academia, fica um mês sem ir, fica igual um chassi de frango. O típico maracujá de gaveta. Quer dizer, mas o que é o músculo? A gente sabe que o músculo, vamos dizer assim, é o cara que efetivamente auxilia a realizar trabalho. Beleza. Para médico está maravilha, Gabriel. Esse aqui é o Elite Arm da Festo. Se vocês olharem, o que vocês estão enxergando aqui? Corrigindo, um braço mecânico. Foi médico que fez isso? Foi médico que projetou um sistema hidráulico que atende esse cara? Não foi. Então, quer dizer, presta atenção, a gente não quer medir força. A nossa função é criar parceria, é auxiliar eles. A partir do momento que você tem um problema na área médica, que você consegue enxergar ele com os seus olhos, a partir do momento que você consegue enxergar ele com os seus olhos, a gente consegue atuar. Nós profissionais da área de exatas, a gente não consegue brigar com o que não vê. A partir do momento que eu consigo enxergar qualquer coisa, corrente elétrica, movimento, informações via software, via algoritmos, a partir desse momento, encosta de lado os profissionais da área médica e entra os profissionais da área de exatas. Ou seja, deixamos de criar um embate com o pessoal da área médica e passamos a criar uma parceria com ele. Todo mundo, a engenharia mecatrônica, a informática, eles contemplam grandes áreas: computação, controle, mecânica, eletrônica, certo? Então, o profissional da área de exatas, ele é inquieto, ele é insatisfeito, nunca nada está bom. Ele não entende alguma coisa, ele começa a estudar, entendeu? Eu quero entender da parte de medicina, vou começar a estudar, mas você vai enxergar com outros olhos, certo? A gente vai enxergar com outros olhos. Então, a área de reabilitação, a aplicação da área de exatas na área médica é uma área recente. Ela existe somente desde a década de 70. Certo? Antigamente denominado engenharia clínica, hoje denominado engenharia biomédica. Mas a engenharia biomédica lá, necessariamente é engenharia, não. A engenharia biomédica é toda a aplicação da área de exatas na área médica, entendeu? Se vocês olharem dentro do nosso rol de atividades, a gente consegue atender a área
médicos. Vocês sabem o que é um desfibrilador? O cara vai lá, o coração dele para de bater. Pessoal, o coração dele para de bater. A partir do momento que o teu coração começa a parar de bater, você tem exatamente 6 minutos. Por quê? Parou o coração, começa a parar de oxigenar o cérebro. Você tem 6 minutos. Até 6 minutos você não tem nenhum tipo de lesão no cérebro. Para cada minuto adicional sem oxigênio, você perde 10%. Você tem 10% a menos de chance de retornar com as faculdades mentais. Tem um equipamento lá denominado desfibrilador, que aplica um choque lá em torno de 7.000 volts. É uma coisa sutil. Uma coisa sutil. Desfibrila, reverte o coração. Quem desenvolveu esse equipamento aí não foi o médico. Foi o profissional da... Aqui o que a gente tem? A gente tem o IRB 2400, que é o equipamento, é um robô industrial da BB. Certo? A gente trabalha aí, consegue deslocar aí num raio aí de 2 metros, cargas de até 50, 60 quilos. Aqui a gente tem um cara denominado Da Vinci. Foi batizado Da Vinci por quê? Leonardo da Vinci foi um grande inventor, cientista, filósofo, pintor, engenheiro, etc. Certo? Esse cara aqui é um robô utilizado no Hospital de São Paulo para realizar operações, para realizar cirurgias. É óbvio que precisa da presença dos nossos amigos médicos, mas precisão, esse cara aqui, ele apresenta precisão de milímetros para realizar uma cirurgia. Os dois são robôs. Quer dizer, quem desenvolveu os dois da construção mecânica, do acionamento, da parte elétrica, da parte de programação, foram os profissionais da área de exatas. Só que, qual que é a diferença entre os dois? Sua aplicação, seu objetivo. Quer dizer, a única coisa, pessoal, a única coisa que diferenciou esses caras aqui foi somente a aplicação. O mesmo profissional que desenvolveu o robô industrial, ele desenvolveu um robô para auxiliar a realizar cirurgia. Hoje existem intervenções sem a presença do médico no local. Hoje você consegue fazer a intervenção de outro local, de forma remota. Certo? A gente tem aqui o VS50 do Motoman, um braço mecânico aí que possui em média aí de 7 a 10 movimentos e graus de liberdade diferentes, ou seja, posicionamentos diferentes. É um robô industrial, é um equipamento ágil, e aqui a gente tem Christian Kandenbauer, austríaco, 22 anos, em um acidente de trabalho, perdeu os dois braços. E os mesmos foram substituídos por próteses. Que próteses são essas? São braços mecânicos. Braços mecânicos, a gente batizou isso aqui de tecnologia TRM, por quê? Porque ele pega a atividade elétrica emitida pelo cérebro, enxerga, transforma. Pega a atividade elétrica, transforma em um sinal, enxerga esse sinal, cria uma rotina e aciona um equipamento. Qual que é a diferença entre esses dois caras? Existe alguma diferença? Nenhuma. A tecnologia é a mesma, o profissional que desenvolveu é o mesmo, o que diferencia é o quê? O que diferencia é a aplicação, o foco em... Pessoal, vou contar um segredo, pessoal, vou contar um segredo para vocês. Vocês, do ponto de vista nosso, da área de exatas, do ponto de vista nosso, vocês são uma pilha tamanho gigante. O ser humano, pessoal, o ser humano ele funciona através de uma pilha eletroquímica, ou seja, o ser humano funciona a pilha. Qualquer atividade, seja atividade mecânica, muscular, seja atividade cerebral, seja atividade do coração, tudo isso é controlado por pulso elétrico. Somente a gente consegue
enxergar desse ponto de vista. Vocês lembram desse cara aqui? Oscar Pistorius. O Oscar, ele nasceu com uma doença congênita e perdeu as 2 pernas quando criança. O que acontece? Entrou infelizmente para a lista de deficientes físicos. Só que é o seguinte, ele não se contentou com a posição atual, alguns profissionais não se contentaram com a posição atual e criaram esse grupo de pernas. Não são estruturas elétricas, mas sim são estruturas mecânicas de fibrocarbono. O mesmo cara que projeta isso aqui, ele também pode projetar isso aqui. Quer dizer, quem projeta uma ponte consegue projetar uma prótese. Vocês sabem a diferença entre prótese e órtese? Sabe ou não? A prótese é quando você substitui algum membro do seu organismo. A órtese é quando você tem um equipamento para auxiliar o seu organismo. Você já viu na TV um cara aí chamado Miguel Nicoleles? Ninguém nunca viu? Ele é neurocientista formado pela Unicamp, fez o doutorado dele em neurociência, foi pedir emprego na Unicamp. A Unicamp eles deram somente algumas aulas de engenharia para ele. Não contente, ele foi embora, foi para a Universidade de Duke, nos Estados Unidos. De lá começou como estagiário, chefe de laboratório, professor assistente, adjunto, titular, diretor do departamento de neurociência. Hoje, o que ele fez? Ele pegou a atividade elétrica do cérebro, mapeou, transformou num pulso elétrico, transformou num padrão e aplicou isso no experimento com uma chimpanzé, o qual somente com a atividade elétrica ele mapeia a atividade elétrica e atua um braço mecânico. Os profissionais da área médica estão começando a se interagir pela área tecnológica. Da mesma maneira que está enxerga a mesma coisa, começa a enxergar o que a gente enxerga como pulso elétrico, eles enxergam como estímulo, como sinapse. Olha, o nível de corrente aí, que tanto o cérebro quanto o coração, ele emite aí valores em torno de nanovolts ou nanoamperes, ou seja, 1/1000, 1/1000 de volts ou 1/1000 de ampere. Existe atividade elétrica? Sim, muito baixa em relação ao que ele está trabalhando. A gente vai trabalhar na indústria 440 volts. Só que da mesma maneira, ao mesmo tempo eu vou criar uma prótese que vai fazer leitura de sinais de 1/1000 de volts. Isso não tem nem graça, não vou conseguir ler. Você vai ter que ler isso aí, entendeu? A diferença, eu vou falar uma coisa para vocês. A diferença entre abrir o peito, abrir o tórax de um paciente ou não para fazer a cirurgia do coração é esse valor de tensão. O que é o eletrocardiograma? O cara vai lá, passa um gelzinho gelado, põe o eletrodo, aí você fica vendo lá um troço lá batendo. Certo? O que o médico está fazendo? Ele está medindo a atividade elétrica do coração. Basicamente, ele está medindo a atividade elétrica do coração. Então, quer dizer, o médico, a função dele é fazer a interpretação desses sinais. Só que é assim, quem projetou, quem teve a ideia, quem construiu esse equipamento foi um cara chamado Einthoven. Pessoal, Einthoven. Na verdade, assim, ele era físico. Por que o físico tinha que se meter nisso? Não dá para ele ficar quieto lá fazendo os cálculos dele? Mas não. É curioso, quer saber, quer entender,
quer modelar, criou. Hoje o eletrocardiograma em técnicas de diagnósticos não invasivas é a número 1. Quer dizer, 80% dos diagnósticos do coração você consegue determinar a partir do eletrocardiograma. E não foi o médico, ele faz interpretação ótima. Só que se você perguntar para ele como é que funciona, por que esse pulso elétrico, por que a gente capta esse pulso elétrico, ele não sabe. Ele só vai saber o quê? Ele só vai perguntar, ele só sabe interpretar. Entendeu? Só sabe reproduzir. Quando o pulso estiver mais para cima ou estiver mais para baixo. Quer dizer, esse pulso é atividade elétrica. Se você vai lá, arredonda lá, 0,01 volts, não vai fazer nem cócega. Eu vou considerar isso aqui como zero. Se você considera como zero, você está falando que o cara não tem pulso. Se você está falando que o cara não tem pulso, você vai mandar ele para o hospital, vai mandar para o hospital, vai abrir o tórax dele e vai descobrir que o coração está funcionando. Olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade nessa área. Um equipamento quebrou, parou a produção, beleza, né? Tirando a comida de rabo do chefe, arruma e está tudo certo. O seu coração parou, você morreu. Dá para voltar atrás? Não dá. O que vocês entendem por paraplegia e tetraplegia? Paraplégico ele perde os movimentos da cintura para baixo. Tetraplégico ele perde os movimentos do pescoço para baixo. Só que é assim, tecnicamente, pessoal, o que está acontecendo? Aqui, olha só, aqui a gente tem um feixe, tem mais ou menos aí 1 milhão, tem mais ou menos 1 milhão de feixes nervosos, 1 milhão de fios, certo? Quando o cara sofre uma lesão aqui ou aqui, o que acontece? Você corta a comunicação. O músculo está perfeito, os ossos estão perfeitos, só que você corta a comunicação. É injusto, né? Porque assim, você tem todo o equipamento funcionando, só que você não tem uma comunicação de dados. E o único feixe de comunicação de dados é aqui. Bom, mas e agora? Hoje a tecnologia de mapeamento de sinais elétricos do cérebro está crescendo. Gabriel, volta um para mim. Esse braço mecânico, tecnologia TRN, o que ele está fazendo? Ele perdeu os braços. Só que é o seguinte, o cérebro dele, apesar de ele perder os braços, o cérebro dele ainda emite informações. Essas informações ele transforma em pulso elétrico. Mapeamos o pulso elétrico, a gente sabe que determinado padrão exerce um movimento assim no braço, determinado padrão exerce outro movimento. Na verdade é o seguinte, o cérebro, você começa a, entre aspas, domesticar ele. Você imagina, se você começar a domesticar ele, falsificar uma informação dizendo que ele está, eu tenho um braço, existe um braço e eu posso fazer movimentação dele. É o que Miguel Nicoleles fez experimento com o chimpanzé. Quer dizer, ele padronizou a atividade elétrica do cérebro, criou um padrão. E ele começou a ensinar, ele começou a domesticar esse animal de maneira que ele ficasse com os braços parados, só que ele imaginasse que tivesse um terceiro braço e esse braço realizasse o movimento. Ou seja, a partir do momento que a gente consegue mapear a atividade elétrica, seja do cérebro, seja atividade muscular, seja atividade do coração, a gente consegue não reproduzir com tanta perfeição, porque o organismo humano é um organismo perfeito. A gente consegue reproduzir com tanta perfeição, mas a gente consegue beneficiar, melhorar o bem-estar. Um paraplégico, a gente consegue, hoje, é claro que a tecnologia ainda é muito cara e ainda é muito inacessível, mas hoje a gente consegue, entre aspas, fazer com que um paraplégico ande, certo? Então, necessariamente, a gente não precisa ter a prótese, que é a substituição de um membro. A gente pode ter
uma órtese, que é um equipamento auxiliar que vai... O que ele faz? Além ele pode ser comandado com atividade elétrica, ou pode ser um equipamento. Quer dizer, vocês não constroem robôs para a área de indústria, mas vão construir. Construam para a área médica. Ajudem pessoas. Nossa função, os profissionais da área de exatas, nossa função é criar bem-estar à sociedade. Seja de forma indireta com equipamentos e processos, seja de forma direta com equipamentos dedicados aos portadores de necessidades especiais, às pessoas com doenças congênitas, acidentadas. Pessoal, apesar de ser, pessoal, por favor, apesar de ser algumas imagens um pouco chocantes, mas é assim, são pessoas que infelizmente tiveram membros superiores ou membros inferiores amputados e tiveram a oportunidade, tiveram acesso à tecnologia para quê? Para você ganhar uma prótese, ganhar um equipamento que vai auxiliar no bem-estar, na vida social deles. Pessoal, o deficiente, quando a pessoa, por algum motivo, seja de nascença, seja por algum acidente, passa a pertencer à classe dos deficientes físicos, qual que é o maior prêmio que você consegue dar para ele? Reintegrar ele à sociedade. A partir do momento que a gente pega uma pessoa que sofreu um acidente, a partir do momento que a gente reintegra ele à sociedade. O que é reintegrar a sociedade? Fazer todas as atividades cotidianas que a gente está acostumado e que a gente não dá valor. A partir do momento que a gente insere essa pessoa novamente na sociedade, estamos bem pagos. Isso aqui, infelizmente, é o caso de um coreano o que acontece? Ele foi atropelado e ele perdeu exatamente 50% do seu corpo, cisalhou, da cintura para baixo, cisalhou, certo? Quer dizer, como que seria o cotidiano, como que seria a vida dele antes e depois dessa prótese, certo? Então, quer dizer, hoje a gente tem a grande área, que é a área de reabilitação, certo? Ela não vai, você não vai perder o foco do seu curso, você não vai perder o foco da sua filosofia. Você trabalha com tecnologia, você trabalha com cálculos, com projetos, você ainda vai manter tudo aqui, só que a diferença é que você deixa de dedicar isso na área industrial e passa a dedicar isso na área médica, ou seja, a gente passa a aplicar os nossos conceitos diretamente à pessoa, ao bem-estar humano. Sem na área de reabilitação, a gente também tem o quê? A gente tem aqui o chamado olho eletrônico, ou também batizado de olho biônico. O que é o olho biônico? Esse é um produtor, Rob Spence. Ele teve um problema, ficou sem um dos olhos, certo? E foi substituído o quê? Foi substituído por uma câmera. Legal, foi substituído por uma câmera, só que é o seguinte, as informações que ele enxergava eram transmitidas ao nervo óptico através de impulsos elétricos, quer dizer, as informações eram transmitidas através de impulso elétrico. Ele teve um problema, perdeu o globo ocular, só que ainda manteve o nervo elétrico, o nervo óptico. O que é o nervo óptico? O nervo óptico é o nosso canal de comunicação, certo? Então, a partir do momento, ele trocou a interface, substituiu a interface por um equipamento, certo? Pegou as informações, transformou em linhas de instrução, em algoritmos, de maneira o quê? De maneira a transmitir ao cérebro as informações em forma de pulso elétrico. Aqui acho que está escuro a foto.
que ele chama de ouvido biônico. Hoje, pessoal, ouvido biônico, hoje instalado, hoje no SUS, Sistema Único de Saúde, ele já tem isso aqui disponível. Quer dizer, é um equipamento, pessoa que nasceu ou teve algum problema, ficou sem a sua audição, quer dizer, então uma forma, foi construído um equipamento, da mesma maneira que o olho biônico faz a informação, transforma em pulso elétrico e manda para o cérebro através de um pequeno circuito eletrônico. O profissional da área de exato engenharia, quando a pessoa se forma, se transforma nesse profissional, obrigatoriamente ele tem que jurar: colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Profissional da área médica, manterei o mais alto respeito pela vida humana desde a concepção. Quer dizer, como eu falei, são duas áreas que percorrem dois caminhos distintos, porém lá na frente eles se juntam para um único objetivo: o bem-estar nosso. Que o teu trabalho seja perfeito para que o mesmo depois da tua morte ele permaneça. Então qual é o objetivo de vocês? O objetivo de vocês é auxiliar o bem-estar da sociedade, auxiliar o bem-estar das pessoas, dentro da ética, dentro da moralidade. Esse é o nosso objetivo. Gabriel? Pessoal, muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, estou às ordens. Obrigado.